Olá, bom dia. Eu espero encontrá-los bem e espero que o estudo que nós estamos fazendo no livro do Apocalipse esteja sendo edificante, produtivo, né? Abençoador, tá bom? Nós já estudamos aí um estudo panorâmico de toda a Bíblia e agora estamos no livro do Apocalipse já tem algum tempo, um bom tempo, diria eu. Hoje, para vocês terem ideia, nós estamos na aula 22, ou seja, significa que nós já percorremos aí, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 5 meses e meio, não é? Sim, 4 semanas de cada mês, 4, 8, 12, 16, 20, 22 hoje. 5 meses e meio no livro do Apocalipse. Imaginei que em 16 ou 17 aulas nós resolveríamos aí os dilemas, enfim, do livro. Se você perdeu alguma dessas, todas estão no meu canal do YouTube. Você pode e deve, né, acessá-las, especialmente a primeira aula, que dá aí o norte da nossa interpretação do livro. Tem pelo menos 4 formas de observar e interpretar o Apocalipse, tá bom? Tendo dito isso, aqui está o nosso quadro, que estamos usando desde o início do estudo. O que nós temos em vermelho aqui, capítulo 1 e capítulos 4 a 11, 12 a 20, todos esses já foram estudados. 21 e 22 ainda não, está em branco, porque é o final do livro, e aí então nós estudaremos nos últimos 2 encontros, últimas 2 aulas, tá? Estamos aqui nesse bloco dos capítulos 2 e 3, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. E para a gente se situar um pouco, né? João, a partir da ilha de Patmos, escreve a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e agora, hoje, escreve a Tiatira. Carta à igreja em Tiatira. Tá? Então nós já tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, hoje é a 4ª carta. Depois ainda teremos a 5ª, 6ª e a 7ª, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá bom? Então vamos à igreja de Tiatira, o texto é Apocalipse 2, do 18 ao 29, né? E eu vou ler aqui com vocês. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei, ou colocarei, né, numa cama, e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação. E não se arrepend... e se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Várias coisas chamam a atenção aqui, né? Antes de entrarmos aí na divisão do estudo que eu preparei,
Aqui no primeiro verso ainda, Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente. Imagina Jesus com olho de fogo e pé de latão reluzente, é um mínimo assustador, né? Umas visões apocalípticas ou formas de descrever o Senhor Jesus são realmente assustadoras. Por isso que é um livro cheio de figura de linguagem, né? A gente não pode levar a palavra de Deus ao pé da letra, de maneira literal, fundamentalista. A gente tem que ter um mínimo de senso, né? Eu creio que ninguém aqui consegue conceber Jesus com olhos de fogo e pé de latão reluzente. Então, figura de linguagem utilizada para enfatizar algumas coisas, né? Primeiro, os olhos de fogo no sentido de que ele enxerga todas as coisas e ele atua nas coisas que ele enxerga, né? O fogo purifica, né? Queimar incenso no altar, por exemplo. Pés de latão reluzente, além de firmeza, traz também a ideia de que o Senhor Jesus caminha, né? Utilizando aí a figura dos pés, caminha vendo todas as coisas, né? E não é um caminhar obscuro, é reluzente, todos sabem que ele está entre, né, nós. Aí vem um tanto de coisa interessante, depois vamos estudar todas essas coisas, que quando fala de adulteram, né, porque fala de Jezabel, que se diz profetiza, ele vem adulterar a mensagem do evangelho, a palavra, e ela promovia cultos com prostituição, comidas sacrificadas aos ídolos e coisas assim. Que interessante lá embaixo, cadê onde fala lá aqui? Ferirei de morte seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Né? Interessante essa tradução. Deixa eu ver uma outra tradução aqui. Os rins e os corações. Vamos ver uma outra tradução? Para ver se vai fazer sentido. Capítulo 2, 18. Matarei, essa outra tradução que eu tenho aqui é a Nova Versão Internacional que eu peguei. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Aqui, na Nova Versão Internacional, NVI, no lugar aqui de que sonda rins e corações, traz aquele que sonda mentes e corações. Olha lá, e darei a cada um segundo as vossas obras, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Penso que sondar mentes e corações é mais aceitável assim, né, do que sondar rins, né? Esquisito o que os rins podem oferecer. Isso é questão de tradução, só curiosidade que eu gostaria de ressaltar. Então vamos lá, a divisão, dividir em 3 partes importantes. A primeira, a igreja de Tiatira, na ótica de Jesus, né? Então versos 18 a 20, tá? Então na ótica de Jesus, como é que ele via a igreja de Tiatira? Primeiro, Jesus conhece profundamente a igreja, olha lá a ideia dos olhos de fogo, né? Pés de latão reluzente, caminha entre a igreja, todos sabem que ele caminha e ele vê todas as coisas. Jesus conhece profundamente a igreja, isso é interessante. Segundo, Jesus é aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. Bom, se num primeiro momento Jesus conhece profundamente a igreja, a gente precisa entender e lembrar que ele é aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja, né? Então, Jesus olha para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja dele, e reconhece e elogia o que nós temos de positivo, que a igreja tem de positivo, né? Jesus reprova a tolerância ao pecado. Então, se ele reconhece e elogia marcas positivas da igreja, por outro lado, ele reprova a tolerância ao pecado, tá? E ele demonstra zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade. Então, existia uma falsa doutrina, Jezabel estava trazendo essa doutrina para dentro da igreja, e uma falsa moralidade, né? Diz que todo moralista é um grande pecador tentando encobrir seu próprio pecado, diz o teólogo já, né? Cada um faz a sua reflexão. Diz, por exemplo, que quando uma pessoa fala muito de algum assunto, porque aquele assunto
ou incomoda aquela pessoa ou faz muito sentido para ela, tem a ver com o dia a dia dela. Né? Então, uma pessoa que fala muito de pecado, de muito moralista, provavelmente é alguém que luta muito contra pecados aí que estão escondidos, né? Mas aos olhos do Senhor nada se esconde. Então a igreja de Tiatira tem essa ótica, tem esse desenho a partir da ótica de Jesus, né? Ele a conhece, ele reconhece, elogia o que tem de bom, reprova a tolerância ao pecado e demonstra zelo, né? Quando ele denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade. Muito bem. Aí nós vamos para os versos 21 a 25, onde a igreja de Tiatira é confrontada e encorajada por Jesus. Como que isso acontece? Bom, Jesus confronta a igreja, né, com misericórdia e disciplina. Então, o confronto de Jesus é sempre com misericórdia e disciplina. Ele nunca atropela as pessoas ou as comunidades. Ele é misericordioso, mas ele também é disciplinador. Né? A falta de arrependimento implica em aplicação do juízo. Então, ele diz lá, não se arrependeram, sofrerão juízo. Tá? Então, quando Jesus nos incomoda, o Espírito Santo que habita em nós nos incomoda em relação ao pecado, prática que desagrade o Pai, e a gente não se arrepende, aí vem o quê? O julgamento do Senhor. Juízo vem, ele é gracioso, mas é justo, juízo ao mesmo tempo. Graça e juízo, ó. Qual é o limite? É muito tênue. É possível manter-se firme na doutrina e puro na conduta, mesmo quando outros se desviam, se corrompem. Então, aqui, Jesus vem encorajar aqueles que estão se mantendo, né, firmes na doutrina, puros na conduta, que não se corromperam, mesmo quando aqueles ao redor, inclusive e especialmente dentro da igreja, porque ele está falando para dentro da igreja aqui, de novo, o perigo está dentro, hein? Cuidado, né? E aqueles dentro da igreja que se desviam, se corrompem, mesmo com pessoas assim, é possível se manter firme na doutrina e puro na conduta. Então aqui é algo bastante motivador, encorajador por parte de Jesus. É preciso entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Então, fala no texto, né, a importância de a gente lembrar disso. Nós temos tudo em Cristo para uma vida plena. Eu não preciso de um culto ritualístico da Jezabel, com muitos sacrifícios, holocaustos e rituais, né, coisas que não são necessárias, porque nós já temos tudo em Cristo para ter a vida plena. Pessoas que não se satisfazem com Jesus. Olha só isso. Pessoas que, por exemplo, quando a gente imagina assim, ó, vamos lá. E o que a gente pode fazer para trazer pessoas para a igreja? Né? É um pensamento mais filosófico assim, profundo, iria imaginar, puxa vida, mas a igreja apresenta o sacrifício de Cristo, morte e ressurreição, proporcionando vida eterna. A gente ainda precisa elaborar algo mais para atrair as pessoas para a igreja, logo, filosoficamente, né? Logo, o sacrifício vicário de Cristo não está sendo suficiente. Né? O sacrifício de Jesus, a mensagem do Evangelho, não está suficiente. Então, nós precisamos o quê? Montar um evento, criar festas, criar encontros, conferências. Então, assim, abre um parênteses, não que eu seja contra, né? Nós fazermos eventos, encontros, conferências. O que eu estou dizendo é que nós estamos numa época da sociedade onde o sacrifício puro de Cristo, morte e ressurreição, parece não ser mais suficiente. É necessário um outro evento, algo que mostre para as pessoas, isso vale a pena. Curas e milagres, né? Milagres estão acontecendo. Então, o sacrifício de Jesus Cristo parece que não é mais suficiente, porque as pessoas pararam de entender isso aí, ó, que nós temos tudo em Cristo para uma vida plena. Então, nós não temos tudo em Cristo para uma vida plena. Nós precisamos de eventos, nós precisamos de milagres, nós precisamos de mega produções, precisamos de alguma coisa que atraia, né, que nos atraia àquele lugar, aquela igreja, aquela programação, aquele culto. Por que as pessoas, por exemplo, cada vez menos vão aos cultos, vão às igrejas, né? Vão à igreja no domingo? Por que cada vez menos? Independente da pandemia. Voltamos com distanciamento social, né? Com as medidas de segurança, em templo amplo. Por que existe
dificuldade. Deixa eu pôr aqui a bateria. Por que existe essa dificuldade das pessoas cada vez menos virem à igreja e tal? As pessoas vão se elas entendem que lá tem algo que vale a pena, né? E por isso que eu digo que parece que então o sacrifício de Jesus já não é mais suficiente. Eu ir lá só para cultuar a Deus e louvar seu santo nome, agradecer pelo seu sacrifício, pelo seu cuidado na minha vida, isso parece que não é mais suficiente. Então aí a pessoa não vai. Né? Agora se você falar, olha, vai ter uma pessoa aí convidada que ela tem dom da cura, né? Como se a cura estivesse na pessoa e não no poder de Jesus, mas ok. Tem o dom da cura, a gente pode discutir sobre essas coisas num outro próximo estudo bíblico. Estamos acabando Apocalipse, ó. Tome nota. Podemos falar de dons espirituais, estudar aí. Pelo menos uns 30 dons são relacionados na Bíblia. Podemos estudar um a um. É uma ótima ideia, inclusive. Acho que eu vou nesse sentido. Mas veja bem, tem dom da cura, ele põe a mão, né? Nossa, você pode ter certeza que muita gente vai para a igreja. Agora, se você disser, olha, nós teremos um culto de louvor e adoração a Deus hoje, vamos lá? Ah, o que vai ter? Não, culto a Deus. Vai. Entende? Aí não vai. Então parece que Jesus não está sendo mais suficiente, isso é muito preocupante. Vamos então ao terceiro estágio, a igreja de Tiatira e a recompensa de Jesus, versos 26 a 29. Então tem uma recompensa. O vencedor é o que guarda até o fim as obras de Jesus, para começar a nossa conversa. Depois o vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. Essa é uma primeira recompensa. E por fim, o vencedor vai conhecer não as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Cristo. Em Tiatira acontecia, hoje acontece muito na igreja evangélica brasileira. As pessoas estão mais preocupadas em conhecer as profundezas aí das trevas do que as profundezas de Cristo, né? O vencedor, o que permanecer guardando até o fim as obras de Jesus, ele vai conhecer as coisas profundas de Cristo, não as coisas profundas de Satanás. Quem não guarda, quem não permanece, acaba conhecendo profundezas de Satanás, porque se deixa levar por doutrinas, por ventos de doutrina qualquer. Então, cuidado, Tiatira estava com isso, com esse sintoma. Muitas igrejas hoje estão com esse sintoma e nós precisamos ver se nós estamos com esse sintoma. Eu, você, né, individualmente, porque é no individual nós sabemos que o resultado do coletivo se dá pela soma dos resultados individuais. Então, por exemplo, uma igreja avivada é uma igreja onde tem crentes avivados, pessoas avivadas. Um avivado com outro avivado vai junto, virou uma igreja avivada. Né? Agora, quando não tem avivamento individual, como é que o coletivo vai ser avivado? Ah, eu quero uma igreja avivada. Então você precisa ser avivado por Deus. Você precisa reacender a chama. Eu preciso, né, acender a chama, me deixar encher pelo Espírito. Se deixa encher pelo Espírito. Deixai-vos encher pelo Espírito. Né? Então, eu quero uma igreja mais avivada, mais fervorosa. Comece com você. Comece comigo, individualmente. Aqui é a mesma coisa. Quem consegue guardar, e lá, lembra o texto, alguns conseguiam guardar mesmo no meio daqueles que se embaralharam com as falsas doutrinas da Jezabel. Por fim, verdade prática para nós. O verdadeiro amor tudo suporta, mas não pode tolerar o pecado, porque o amoroso Deus exige santidade e justiça de seus filhos. Tiatira a igreja tolerante, o perigo que vem de dentro. Tiatira uma igreja tolerante. Que eu e você não sejamos igreja tolerante, que tolera pecado. Não dá, né? O amoroso Deus exige santidade e justiça de seus filhos. Então, o amor tudo suporta, mas não tolera pecado. Não podemos ser uma igreja tolerante. O perigo vem de dentro. Fora nós sabemos que não é de Deus. O problema é quando dentro a gente acha que dentro da igreja tudo é de Deus e nem tudo que reluz é ouro. Né? Precisamos estar atentos conhecendo as Escrituras. Tá bom? Bom, espero que tenha sido abençoador, tenha edificado a sua vida, que você nesse domingo possa meditar nesse estudo e à noite a gente se encontra lá na igreja às 19 horas, culto presencial e também sendo transmitido pelo Instagram da nossa igreja, tá bom? Deus abençoe você, sua família, um ótimo domingo e atentos. Não sejamos uma igreja tolerante com o pecado, tolerante com o desvio dos caminhos do Senhor.
Deus abençoe você. Às 19 horas a gente se encontra. Tchau.